Bem, dando sequência aqui à visão geral, né, como a gente comentou no vídeo anterior, dos processos de apuração e de consultoria, agora então a gente vai dar uma viajadinha, né, sobre o processo de consultoria. Entender então como criar um processo e como ele está estruturado, ok? Só lembrando, consultoria, né, é uma atividade prevista, uma atividade, um serviço, né, da atividade de auditoria interna governamental. É um serviço que consiste basicamente, né, em a prestação de facilitação, treinamento e assessoria. Treinamento, né? Acho que não cabe muita explicação, é algo que a auditoria vai dar sobre processos, né, de questões relacionadas à governança, à gestão de riscos, à instituição de controles internos. Nós vamos também ter processos de facilitação. Processos de facilitação normalmente são aqueles que a unidade de auditoria interna ela atua, né, ajudando como meio de campo, um coordenador, né, de alguma atividade. Então, um bom exemplo a questão da gestão de riscos. Então, a unidade de auditoria interna não pode, não deve fazer o levantamento de riscos, né, ser responsável pelo levantamento de riscos. Isso é uma atividade da primeira e da segunda linha de defesa. Mas a atividade de auditoria interna pode atuar como facilitador, como ela conhece do assunto, como é um tema, né, que ela trabalha, que ela domina, então ela trabalha com o gestor, né, uma coordenação do processo onde toda a decisão está com a gestão. Então, o auditor meio que pega na mão do gestor, né, trazendo, vamos lá, a gente quer chegar lá, quer fazer uma gestão de risco, então vamos fazer aqui agora uma sessão, vamos identificar os riscos. E todo esse trabalho ele é facilitado pelo auditor, mas de fato ele é executado, ele é a decisão, a tomada de decisão é da gestão. Então não é o auditor que vai escolher qual é o risco, ele vai facilitar o processo. Óbvio, ele está vendo que está indo por um caminho não muito bom, ele vai alertar a gestão, ele vai, né, trazer elementos, trazer informações, né, trazer a sua expertise sobre o assunto, mas quem vai de fato operacionalizar e tomar essa decisão sobre os riscos, sobre a avaliação dos riscos, sobre os controles, é o próprio gestor. E por último, o processo de assessoria. O processo de assessoria é um processo um pouco mais parecido com o de avaliação, onde você vai pegar um processo, né? Você vai entender um processo gerencial e ajudar o gestor, né, na identificação de lacunas, de como ele funciona. Ou seja, ao final, o auditor, a diferença é que o auditor interno, ele não vai dar uma asseguração, né, se o controle está adequado ou não está adequado, se o processo está funcionando ou não está funcionando, se está atingindo o objetivo ou não está atingindo o objetivo, mas ele vai dar para o gestor uma visão sobre esse processo, mostrando os pontos principais, né, as lacunas, os gargalos, sobreposições, ineficiências, né, e dando ao gestor sugestões aonde ele pode, recomendações aonde ele pode aprimorar aquele processo, melhorar o processo e assim atingir os objetivos da organização. Então, é importante a gente ter isso em mente, ok? A atividade de consultoria feita pela auditoria interna é uma atividade prevista não só na Instrução Normativa número 3, mas no Decreto de Governança. Também temos normativos, legislação federal hoje, que já estabelece, né, que a atividade de auditoria interna é uma atividade de avaliação e de consultoria, que também tem o objetivo, né, uma função de apuração de fraudes e denúncias, mas, enfim, a gente precisa fazer essa atividade com zelo profissional, com ceticismo, mas tomar esse cuidado, o auditor sem tomar decisões, sem implementar medidas que caibam à gestão. Ok? Como a gente falou, então a gente tem 3 tipos de atividade de consultoria. O serviço de consultoria, né, ele é dividido nesses 3 tipos: consultoria, assessoramento, a facilitação e treinamento, que funcionam completamente diferente um do outro. Então, a consultoria ela é um processo que não é um processo
que dá para você sistematizá-lo no nível do processo de avaliação, onde você tem um planejamento ali, você tem testes, você tem evidências, enfim, você tem um relatório padronizado. Na consultoria isso vai variar muito de acordo com o objeto, de acordo com a necessidade, de acordo, né, com a complexidade ali que você está tratando, com o tipo de trabalho de consultoria. Portanto, a gente não tem um fluxo no sistema que seja engessado, até porque isso atrapalharia a própria consultoria, ok? Então a gente tem um fluxo com fases, a gente estabeleceu 4 fases para esse fluxo de consultoria, mas são fases que são bem abertas, ou seja, é mais uma orientação ao auditor para que ele possa cumprir alguns requisitos mínimos, mas ele vai ficar muito à vontade. Um exemplo típico, tem uma fase de relatório, onde num trabalho de treinamento, você não vai fazer um relatório, igual faz um relatório de autoria, é totalmente diferente. Eventualmente vai ter lá apenas um relatozinho de uma página dizendo o curso que foi, as pessoas que foram treinadas, enfim, eles vão variar muito, ok? Outra coisa importante é que, por exemplo, acaba de citar o treinamento, nem todo treinamento, às vezes coisas muito simples, não valem a pena, né, a gente colocar aqui como, né, fazer um fluxo, desenhar todo um trabalho dentro do sistema de auditoria. Então, é uma decisão que vai ter que ser tomada pela unidade, até que nível, né, descer aqui, utilizar o processo. Enfim, para a gente começar um trabalho de consultoria, a gente vai trazer aqui, da mesma forma, clicando aqui em nova tarefa, o mesmo processo que a gente já viu, então é aquele de auditoria da UAIG, ok? A gente abre esse processo e aqui a gente vai colocar o nome de novo. Vou colocar aqui teste UAIG consultoria, ok? A unidade auditada, a mesma coisa, vou colocar aqui a UGT, passar rapidamente para a gente não perder muito tempo. Localidade, já falamos também bastante disso. A linha de atuação, nesse caso, nós vamos pegar aqui a consultoria, ok? E aí, ao abrir a consultoria, vai perguntar qual tipo. E veja, nem sempre isso é uma coisa só. Você pode ter uma facilitação, por exemplo, em gestão de risco, mas você vai fazer também uma capacitação junto. Então, não há nenhum problema nesse tipo. Você pode escolher um tipo ou você pode escolher mais de um tipo, por exemplo. Os 3 tipos, eventualmente. Então, não há nenhum problema de que você tenha as 3 coisas juntas. Vou colocar aqui facilitação e treinamento, ok? Isso aqui também não muda o fluxo de trabalho, ok? Aqui a gente não tenho algumas informações por origem da demanda, se é órgão de controle, tá? Porque consultoria é uma solicitação da gestão, né? É o caso de uma consultoria. Então, mas a gente vai trazer essa informação aqui, que é o tipo de consultoria. Isso não vai mudar o fluxo, de ser um ou outro, ok? É só uma informação que vai estar constando qual tipo que a gente está prestando. Anexo, então, por exemplo, talvez a própria solicitação, algum documento aí que tenha sido enviado, enfim, não necessariamente a gente tenha algum anexo aqui a ser colocado. Resultados, aí a gente vai colocar o objetivo, né? E aqui está falando da auditoria, mas lembrando, a auditoria é uma atividade de avaliação, consultoria e apuração, então todos são uma atividade de consultoria. E aqui eu vou colocar aqui um teste, seria o título, ok? Facilitação do processo de gestão de riscos da unidade tal, ok? Da identificação e avaliação de riscos do processo número tal. Entregas e produtos, por exemplo, treinamento em gestão de riscos e controle e vou colocar assim, matriz de risco. Esse nome não é muito bom, né? Parece de auditoria lá, mas enfim, matriz de riscos e controles do processo XXX. Ou seja, eu estou fazendo uma facilitação e, afinal, a gente vai ter esse trabalho, né? Esse reporte aí, onde vai ter aquele processo, os riscos mapeados, causas e consequências, a avaliação do impacto, probabilidade, controles existentes, risco residual e controles, né, sugeridos aí para frente, e um plano de ação para tratamento daqueles riscos que precisam ainda ser tratados. Enfim,
a gente vai escrever aqui quais são esses resultados principais. Unidade envolvida, já falamos, é a mesma coisa, vou colocar aqui o GAB e o AIG. Supervisores, de novo, toda aquela informação, não pode ser a mesma pessoa, ok? Então, façam o que eu digo, mas não o que eu faço nesse momento, onde está todo mundo igual aqui. A duração, então vou colocar aqui 2 meses, enfim, de novo é aquela previsão, ok? Vou colocar aqui 500 horas, que vai ser o trabalho, se vai ter algum recurso, tem que comprar alguma coisa, algum equipamento, alguma viagem, enfim. Data de início e a data de fim. Aqui eu vou só brincar aqui, ok? E aí nós fechamos aqui novamente, né, o nosso trabalho, ok? Ele foi criado, o nosso processo de consultoria. Vou colocar ele como favorito aqui para não esquecer depois. E, de novo, aquela coisa está em edição, ok? O auditor vai solicitar autorização e o supervisor de unidade vai autorizar aquele processo. E ele, então, passa, né, pode ser alterado, como a gente já falou, e ele passa a ser autorizado. No momento em que está lá, beleza, agora a gente vai realizar esse trabalho, nós vamos iniciar a execução. Ao iniciar a execução, eventualmente eu posso alterar a equipe, eu posso alterar o cronograma, eu posso alterar a previsão de horas, ok? Então, essas informações aqui ficam disponíveis para uma atualização. Lembrando que qualquer mudança aqui vai ficar registrada no histórico. Então, quem mudou, por quê, vai estar ali essa informação. E aí a gente salva isso aqui e o que ele vai acontecer? Ele vai abrir para a gente 4 subtarefas. Essas tarefas são termo de compromisso, planejamento, execução e resultados. Diferentemente, como a gente já falou do processo de avaliação, aqui na consultoria a gente não tem aquela fase amarrada, né, igual na matriz de planejamento, que tem que ter uma matriz, né, com questão, subquestão, teste, tal, toda aquela informação. Na análise, a gente tem lá todos os testes, tem que colocar conclusão, evidência, quem fez. A gente não tem isso no processo de consultoria. Eles são, simplesmente a gente tem essas caixinhas aqui com alguns modelos, né, alguns requisitos que a gente coloca aqui, mas a forma ela fica bastante livre, exatamente porque a ideia foi usar um processo onde eu possa abarcar aí qualquer tipo de trabalho, ok? De consultoria, seja facilitação, seja treinamento, seja um assessoramento. E aí a gente então entra em cada uma dessas fases, eu vou navegar com ela com vocês aqui em cada uma delas, tá? De forma bem rápida. A gente tem então em cada fase um modelinho. Então tem a fase de termo de compromisso, eu tenho aqui o termo de compromisso, o termo de entendimento, vocês podem usar aí o nome que vocês quiserem, ok? E a gente inicia a execução. Ao iniciar a execução, o que ele vai me pedir aqui, ó? Para anexar o documento de solicitação da consultoria e um termo de compromisso. O que essas informações são? O documento de solicitação da consultoria. A gente fala que, nas normas falam que uma consultoria precisa ter uma solicitação, né, da autogestão pedindo aquele trabalho. Então, a gente coloca aqui esse documento onde foi solicitado, para deixar tudo documentado, né, tudo direitinho, rastreável se for necessário, e o termo de compromisso. O que é o termo de compromisso? Termo de compromisso, né, é um documento onde vai estabelecer algumas linhas gerais do trabalho. Então, você recebeu um pedido de uma consultoria, né? Eu quero uma consultoria para facilitação da gestão de riscos, né, como a gente está usando aqui no nosso exemplo. O termo de compromisso é um documento onde as duas partes vão acordar o que vai ser feito, o que não vai ser feito. É mais ou menos uma espécie, né, uma mistura aí talvez do planejamento da auditoria, só que lembrando que numa avaliação, né, eu vou lá fazer a avaliação. A consultoria eu só faço se tiver, né, uma solicitação da gestão. Lembrando que
pode ser que você faça um trabalho de avaliação e aí você identifique ali um processo que poderia ser melhorado e você sugere ao gestor uma consultoria. Pode ser que você converse com ele. Então, não necessariamente tenha que ser uma ideia do gestor. Ok? Tem que ser um pedido do gestor original. Pode ser uma provocação da auditoria nesse sentido. Agora, é importante que consultoria eu não faça. Eu vim aqui fazer uma consultoria, tá? Mesmo que você não queira. Não, consultoria eu só faço, é um trabalho de quatro mãos. Eu só faço com o interesse daquela outra pessoa. Por isso, o termo de compromisso e tem que ter uma solicitação, né, da gestão. É claro, essa maior ou menor formalidade vai depender aí do ambiente de vocês, ok? Então, esse termo de compromisso é um documento que a gente elaborou aqui de modelo. Se pode simplificá-lo. As normas falam que ele é exigido em documentos de maior, em trabalhos mais complexos. Então, se for uma coisa simples, só um treinamentozinho, é dispensável. Como eu falei, eventualmente dispensável até mesmo você fazer, né, registrar essa consultoria ou esse treinamento aqui dentro do sistema, ok? E aí, a gente tem esse modelo, como eu falei, então, sugestivo apenas, né, que pode e deve ser adaptado devido às suas circunstâncias internas aí e às circunstâncias do trabalho que está sendo realizado, ok? O que ele estabelece basicamente, né? Falando aqui um pouquinho o objetivo geral aqui da consultoria, qual é o tipo dos trabalhos que vão ser feitos, vai ser um treinamento, uma facilitação, um assessoramento, quais são os objetivos específicos, ou seja, onde eu quero chegar com isso. Então, aqui é fazer apoiar a unidade na situação da gestão de riscos, e aqui o que a gente vai, objetivo específico vai ser apoiar a realização de uma política de gestão de riscos, a identificação e avaliação dos riscos do processo A, B e C, enfim. Escopo e metodologia, então como eu vou trabalhar, quais são os processos que eu vou trabalhar, qual a metodologia que eu vou utilizar, por exemplo, se eu vou trabalhar aqui com riscos, eu vou trabalhar com a ISO 31000, vou trabalhar com a COSO RM, enfim, mais ou menos dizendo um pouquinho disso, falando um pouquinho como eu vou fazer, vai ser por facilitação, vai ser por entrevistas, vai ser por reuniões, vai ser por questionários, enfim, bem geral, tá? Que a gente não fez um planejamento ainda não, é mais uma linha geral de atuação. Prazos e cronograma, responsabilidades, aqui está falando de Secretaria Federal de Controle, mas vocês vão atualizar aí para como vocês quiserem. E aí dizendo quais são as nossas responsabilidades, a gente vai fazer isso, 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 a gente não vai entrar aqui em atividades da gestão, então aqui fala que a unidade ela é responsabilidade por dar as informações, participar do trabalho, as decisões, tomar de decisão, né, e ações vão ser feitas pela unidade, enfim. E alguma outra questão aqui que seja identificada. Um plano de comunicação, se vai ter, quando a gente vai dar, se vai ter produtos intermediários, finais, o como a organização vai estar sendo comunicada, né, sobre esses resultados. Por exemplo, aqui isso talvez não faça muito sentido para vocês, eu não sei, mas enfim, a questão de consultoria, a gente publica os nossos relatórios, né, de avaliação. Na consultoria, a gente coloca aqui que é uma atividade normalmente feita para chegar a um resultado, né? A consultoria não é um fim em si mesmo. Então, por isso a gente normalmente não publica esses trabalhos e fica a cargo da unidade, né, essa publicação ou não. Monitoramento de recomendações, será que vão ter recomendações? Nós vamos monitorar? E alguém pode pensar assim, claro que vai, né? Claro que não vai, a unidade não vai querer. Não, às vezes é o contrário. Às vezes ela quer sim que você monitore, porque vai ajudá-la a dar uma força para a unidade. Por exemplo, ela tem que fazer alguma coisa que depende da alta gestão, às vezes, depende de uma outra unidade. Então, tendo um monitoramento da auditoria, acaba dando um pouco de força, né? Um pouco de empoderamento aí para a unidade. Enfim, e aí esse documento é assinado, ou é uma troca de e-mails, onde a gente deixa isso, mas tinha algum grau formalizado esse compromisso da consultoria, o que a norma pede, lembrando que isso ele vai ser mais ou menos complexo à medida da complexidade do objeto. E o IPPF fala que esse termo deve ser exigido para trabalhos mais complexos, ok? Bem,
Então, é isso que a gente vai ter aqui. A gente vai finalizar essa fase, ok? Com esses documentos que a gente colocou aqui. A solicitação da consultoria e o próprio termo de entendimento. Tá bom? Ao mandar aqui para concluir, né, se a gente for concluir, vejam que ele tornou aqui obrigatório o termo de compromisso. Então, o que a gente tem sugerido, como eu falei já, é que a gente coloque aqui nos termos os trabalhos mais complexos, né, que demandam esse tipo de coisa, mas eventualmente você quer colocar os trabalhos menos complexos, que às vezes nem tem um termo de compromisso, você replica aqui o próprio documento de solicitação, né, é algo muito simples, não precisa de ter uma formalidade desse nível, a norma não pede para todos os trabalhos de termo de compromisso, como eu falei. Então, a gente eventualmente põe a mesma coisa aqui, se for algo mais simplificado. Lembrando que trabalhos mais complexos, essas facilitações, assessoramento, normalmente elas vão requerer sim um termo de compromisso. Ok? Vamos cancelar aqui, porque a gente não vai ficar concluindo e passando para as outras fases. Voltando aqui, a gente tem a segunda fase de planejamento. Então, você fez um compromisso com o gestor, você acordou que vai ser realizado com ele, né, aquele trabalho, e aí você precisa planejar o trabalho. Aqui a gente pegou, basicamente, criamos aqui uma proposta de documento, tá? De planejamento, mas bastante simples, ok? Na verdade, é quase que o termo de compromisso um pouquinho mais elaborado. Então, o que ela vai ter nessa fase? A gente vai ter aqui esse documento, uma estrutura. Deixa eu voltar aqui. Ele vai pedir duas coisas, na verdade, né? Uma análise preliminar e um documento de planejamento. Só queria mostrar aqui para vocês aqui antes. Então, o que é essa análise preliminar? Agora sim, entender o processo. Vamos supor que você vai fazer gestão de riscos, né? Você vai ajudar a facilitação de gestão de riscos do processo X. Como que você vai fazer aquilo se você não conhecer bem aquilo? Então, ter um entendimento macro ali daquele processo, ter um entendimento, né, sobre aquilo que está sendo proposto ali do gestor, entender bem o processo que você vai ajudar a redesenhar ali ou a propor algumas melhorias no processo. Então, é necessário uma análise preliminar. E aí, de novo, vai ser mais simples ou mais complexo a depender da complexidade do objeto. Então, aqui é basicamente aquela mesma coisa da análise da auditoria, ou seja, entendendo. Aqui são somente sugestões, ideias, tá? Então, não tem que escrever todos esses tópicos, todas essas coisas, não. É mais para você formar um entendimento. São ideias. Aqui, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso. Você vai fazer essa avaliação, esse juízo de valor aqui do que você precisa. Talvez você vai precisar de outras informações que não estão aqui nesse roteiro. A ideia é simplesmente trazer para vocês esse sugestivo, né? Um modelo sugestivo para que você minimamente entenda do objeto. Depois que você entende, como no trabalho de avaliação, aí você consegue planejar. E, de novo, aqui a gente não tem uma matriz de planejamento, porque eu não tenho testes, eu não tenho verificações, eu não tenho toda aquela questão, né, que envolve a avaliação. É bem mais tranquilo, então a gente está sugerindo também um documento de planejamento. É quase que o termo de compromisso, só que um pouquinho mais detalhado, porque o termo de compromisso foi feito num momento bem preliminar, não conhecia muito detalhe da coisa. Agora sim eu conheço, então eu trago aquela informação da análise preliminar para cá, né? Para que eu possa, de fato, aí sim, fazer um planejamento um pouco mais detalhado. E aí, então, ele vai dizer a caracterização do objeto, né? Do trabalho, tipo de serviço consultivo, se é treinamento, se é facilitação, se é assessoria, se é mais de um deles conjugados, com objetivo geral, objetivos específicos, o escopo. Veja que isso estava lá mais ou menos no termo de compromisso, agora aqui um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais com convicção, um pouquinho talvez mais em nível de detalhe. Quais são os benefícios esperados desse trabalho, outros aspectos fundamentais, se tiver, estratégia, né, critérios que você vai utilizar, ou seja, vai ser uma norma, vai ser algum padrão, alguma boa prática, enfim, se for o caso, tá, vocês vão adaptar isso aqui, metodologia e técnicas que vão ser empregadas, um cronograma, um plano de comunicação, outros aspectos,
produtos intermediários, produtos finais e por aí vai, ok? Então, de novo, é um passo além do termo de entendimento. Porque o termo de entendimento, o termo de compromisso, ele foi feito ainda sem você conhecer bem. Agora sim, você conhece melhor aquele objeto. Você fez uma análise preliminar e você, então, já de posse dessa informação, de posse desse conhecimento, você tem condição de ter um planejamento melhor, mais detalhado, um cronograma melhor. Talvez aqui colocar já pessoas ou habilidades que você vai precisar aqui para esse trabalho, tá bom? Avançamos, então, para a próxima fase do serviço de consultoria. Veja, então, basicamente, o que a gente fez? A gente fez aqui o upload, né, de uma estrutura de análise preliminar e uma estrutura de documento de planejamento. Desculpa, de uma análise preliminar e de um documento de planejamento. Então, sem nenhuma amarra, não tem campos, como vocês viram lá na matriz de planejamento, tem os campinhos da questão, da subquestão, não tem nada disso, porque isso engessaria e tornaria inviável, talvez servisse para um tipo e não mais para o resto, ok? Então a ideia foi deixar algo simples, algo bem leve, bem livre, para o auditor poder trabalhar aí conforme a necessidade daquele caso, né? Mas minimamente estruturado para que a gente tenha um processo até mesmo auditável, ou seja, eu chegar aí, alguém depois vir e ter toda essa informação, todo esse arcabouço aí de registros, né, do nosso trabalho. A terceira fase, a fase de execução, e na fase de execução a gente não tem nenhum modelo, ok? É uma fase onde a gente simplesmente vai ter um repositório de informações. Ponto final. Ok? Eu não fiz a habilitação aqui da fase de planejamento, ele não liberou a seguinte, tá? Mas, basicamente, a gente tem aqui, ó, papéis de trabalho anexo. Livre, ok? É o que o auditor achar que precisa colocar aqui, ou seja, informações ou papéis, né, que ele construiu, documentos que ele construiu ou que ele utilizou para a tomada de alguma decisão, né, ao longo desse trabalho. Okay? Então, não tem nenhuma normatização, vamos dizer assim, não é bem a palavra normatização. A gente não tem padrão aqui, não dá para colocar aquele modelo de papel de trabalho que tinha na avaliação, senão, de novo, eu engesso. Ok? Eu não tenho teste, eu não tenho um processo de trabalho que eu estou, um processinho, né, ABC que eu estou avaliando. Não é essa a ideia. Então, a fase de execução, ela vai ser balizada por isso. Essas questões, esses pontos que o auditor for levantando, os pontos que o auditor for colhendo, né, documentos, informações que ele for colhendo, que forem úteis, que forem relevantes para a execução aí dos seus trabalhos, ok? E por último, a gente vem para a fase de relatório, que também aqui não vai estar habilitada, eu não vou fazer isso para a gente não perder muito tempo, mas enfim, a fase de relatório, de novo, também bastante livre. Na verdade, até na avaliação, né, um repositório de uma comunicação de resultados. Ou seja, você vai colocar aqui simplesmente algum arquivo, né, subir algum arquivo. Como eu falei, a gente tem um modelinho aqui de relatório de consultoria. É um modelinho, a gente usou basicamente o modelo da avaliação, ok? Então, um relatório de consultoria, uma introdução, falando do tipo de serviço, metodologia e tal, e resultados, né? Então, ele põe qualquer coisa aqui, a gente põe aqui a mesma coisa que a gente usa lá no modelo de relatório da avaliação, né? Parágrafo introdutório, critério, resultado, mas enfim, isso é bem livre. No caso de consultoria, pode não ter nada disso, ok? Então,
A ideia é que você faça, pode ser uma ata, pode ser um registro lá, pode ser um conjunto de certificados lá de participação no treinamento e o PowerPoint que você utilizou. Então, é totalmente aqui, de novo, livre, não tem um formato, é porque normalmente aqui na CDU a gente faz muito trabalho de assessoramento. Então, a gente tentou padronizar minimamente para dar uma carinha, vamos dizer assim, institucional. Então, ele segue mais ou menos esse modelinho aqui, mas, de novo, não há nenhum requisito, nenhuma padronização assim, obrigatória em relação à questão da consultoria. Tá? Esses trabalhos eles têm natureza muito distinta e, portanto, o relatório vai ser basicamente aquilo que foi estabelecido para a necessidade. Então, a comunicação de resultados, pode ter anexo aqui os certificados, sei lá, uma declaração de que o curso teve, pode ter o PowerPoint, se você quiser, até para guardar aí como um repositório. Enfim, fica aqui essa possibilidade, ok? E aí, ao final, a gente tem de novo aqui, volta para o nosso programa de trabalho principal, nosso plano de trabalho principal, onde a gente conclui cada uma dessas etapas, né? Todas elas a gente vai ter a enviar para a supervisão, ok? Então, ao concluir aqui uma dessas fases, né? Por exemplo, aqui, vamos aqui no planejamento. Então, olha bem aqui, deixa eu concluir logo, ou seja, eu iria editar, mando para enviar ao supervisor, mas para a gente andar rápido, eu estou com os 3 perfis, eu vou concluir aqui. O que ele vai pedir? Então, mandei para o supervisor, ele devolve para ajustes, a mesma coisa que a gente viu na avaliação. E aqui eu tenho os documentos obrigatórios, vou subir aqui, então é a análise preliminar e o documento de planejamento. Tá? Se tiver algum anexo, coloca. Enfim, e aí essa fase é concluída. Tal qual na avaliação. A diferença é que eu não tenho aqui, né, aquela coisa mais amarrada, como é na avaliação, que eu estou dando uma opinião. Então, eu tenho um nível de risco ali maior de dar uma opinião inadequada. Consultoria, a gente está dando conselhos, né? Não quer dizer que eu vou ser menos cuidadoso, menos zelo profissional, não é isso, mas a gente não precisa ter um processo tão amarrado. Tanto por conta desse nível de risco, ou seja, eu não tenho uma opinião, né, que está sendo dada, ou pelo menos não no mesmo nível de uma opinião num trabalho de asseguração ou de avaliação, e ao mesmo tempo porque eu tenho objetos bastante diferentes, né, variam muito na forma, no conteúdo, então, por isso, a gente tem um processo um pouco mais livre, ok? Então, são esses 3, né, esses 4, né, essas 4 etapazinhas que a gente colocou, esses modelos todos estão disponíveis aí, e a partir daí, a gente pode fazer esse registro do trabalho. Isso é muito interessante, porque depois você pode fazer consultas, né, pesquisas aqui no sistema, ver os trabalhos que vocês realizaram, né, e tudo mais. Na consultoria, a gente também vai poder, a gente não tem aquela fase de achados, vocês estão vendo aqui, porque em tese eu não tenho achados mesmo, então, mas eventualmente a consultoria pode sim ter recomendações, ok? Então, de novo, se a recomendação vai ser monitorada pela auditoria, isso é uma decisão que é tomada em conjunto. Lá no termo de compromisso, a gente vai dizer se vai ter recomendação e se ela vai ser monitorada. Se sim, como que você vai fazer? Você vai pegar as recomendações, depois vir aqui em nova tarefa e criar, como vocês já conhecem, né, dos termos de monitoramento, né, é possível vocês criarem as recomendações aqui avulsas, ok? Então, vocês vão escrever lá, né, consultoria, o número tal, né, e os números das recomendações para acompanhar e ficar uma coisa mais clara, mas elas nascem não aqui do processo de consultoria em si, porque eu não tenho a fase de achados, mas elas nascem aqui, digamos que desse formato avulso, onde a gente cadastra essas recomendações, ok? Então, essa era a ideia.
E aí o nosso incentivo, né, trabalhos de consultoria tem um forte potencial de agregar valor, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa acercar-se, né, de todas as salvaguardas necessárias para evitar qualquer interferência na gestão, qualquer atividade de gestão por parte da auditoria, mas são sim atividades importantes, atividades que devem ser realizadas pela OEG, né? Elas constroem valor, elas ajudam a melhoria dos processos, portanto a gente deve estar sempre se valendo também dessa ferramenta no nosso dia a dia. Era isso que a gente tinha que colocar, e aí a nosso desejo aí de sucesso, né, de bom uso do sistema a todos. Esperamos que essas aulas aqui possam ter de fato ajudado, possam ter contribuído e também estamos sempre à disposição para apoiá-los naquilo que for necessário. Esse apoio vai ser prioritariamente pela sua unidade de supervisão técnica, você que é uma OAG, ou seja uma unidade regional da CGU no estado ou uma unidade aqui de Brasília, e, de qualquer forma, essas unidades vão estar à disposição de vocês e também, né, todo o corpo da SFC vai ter o prazer de apoiá-los sempre aí, não só no uso do sistema, mas para que você desempenhe uma atividade de auditoria interna relevante, né, e que agregue, de fato, valor à gestão. Então, um abraço a todos e bom uso aí do sistema para vocês. Até mais.